Olá, conversa de peso de hoje vai até a nossa querida São Sebastião do Caí. Meu convidado de hoje, natural de São Sebastião do Caí. O filho da dona Janete, do seu Silvio Luiz, é um nome que une tradição, gestão pública e paixão pela cultura gaúcha. Tem uma trajetória marcada por conquistas no mundo empresarial, na vida pública e nos galpões dos CTGs por onde passou. Administrador formado pela UX, com um MBA em liderança e gestão de pessoas pelo PF, extensões em inteligência emocional e consultoria empresarial, construiu seu caminho com pés firmes no chão da roça, literalmente. Desde cedo trabalhou com atividades rurais e ali aprendeu sobre esforço, respeito e responsabilidade. De raiz tradicionalista, foi peão farroupilha do Rio Grande do Sul em 2016, 2017, destaque em eventos como o Rodeio Artístico de 2022 e a FECARS 2023. Traz em seu coração a vivência do CTG, das danças, das trovas e da história viva do nosso estado. Gosta de laçar, cantar, declamar, acampar e, quando possível, viajar para conhecer outras culturas. Sempre com um olhar curioso sobre a história e a essência de cada lugar. Passou por instituições como Banrisul, Erval, Lojas Taqui, Sicredi, de estagiário a gerente de negócios. Hoje é secretário da Cultura, Turismo e Esporte da sua cidade natal. Casado com a Janete, gosta de encontros com os amigos e os momentos à beira do fogo de chão. De peão farroupilha a secretário municipal, Diego é a prova de que a tradição e inovação podem andar lado a lado, com orgulho, identidade e muito trabalho. Hoje teremos uma conversa de peso com Diego de Azevedo Andrade. Diego, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, pelo espaço, a todos que nos acompanham aí pela Vale TV. Sempre é um prazer, uma oportunidade, né? Falar sobre a nossa trajetória, sobre a nossa vida, enfim, como um todo, né, Rodrigo? E esse convite para ser secretário, hein? Secretário de Cultura da tua cidade. Pois é, secretário de Cultura, né? Nunca pensei assim. Mas, claro, pela vivência, por toda a bagagem, estudo, né? Experiência cultural, então eu entendi que seria o momento e que vamos encarar esse desafio, né? Me fala um pouco da tua trajetória dentro da área cultural, hein? A tua secretaria é Cultura, Turismo e Esporte. Isso aí. Foi desvinculado, né? Essa secretaria fazia parte com educação. Então, a partir desse ano, essa gestão se dividiu justamente para dar uma ênfase maior nessas três quesitos: cultura, turismo e desporto na cidade. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a cultura. Desde os meus ali 6, 7, 8 anos já comecei a dançar no CTGs. Depois um pouquinho mais ali uns 2 anos para frente comecei a gostar do violão, da música, cantar, né? E já vai estudando música e vai se desenvolvendo. A parte campeira sempre morou no coração também. Laça mesmo, é? Entendi que não é assim a especialidade número 1 exatamente. Na verdade eu gosto bastante, né? Eu tenho, acredito que mais de 50, 60 prêmios de laço já na caminhada. Opa, então laça de verdade. Às vezes os compromissos, né, nos não deixam treinar, não estar tão focado nos rodeios, mas sempre que possível a gente vai, né? Então já ganhou algum prêmio? Bastante. Porque tem rodeios que pagam muito bem, inclusive, essa parte, né? A grande atividade de um rodeio, o grande valor dessa parte campeira é o laço, né? Hoje o laço, né? Tem profissionais do laço que vivem disso, viajando todo o Brasil, né? Tu não tá exatamente nesse âmbito, então. Nem é o objetivo, né? Eu gosto mais como um lazer e sim por cultuar a tradição. Né? Nunca com o objetivo de largar tudo e viver só disso. Não, é importante que seja um lazer, uma válvula de escape, né, da correria. É muito forte a cena tradicionalista na região? Sim. No Caí, na região? Sim, São Sebastião do Caí é muito forte, né? A parte artística, cultural até não é tanto, mas a parte campeira a gente tem muito desenvolvido. Campeões brasileiros de laço. Agora, inclusive, teremos 2 representantes da cidade no Rodeio Nacional dos Campeões. Opa! Muito legal. Na cidade de Cristalina, em Goiás. Muito bom. Então tem toda uma história, né? Um respeito também. Muito bem. Caí está fazendo 150 anos. Né? Aliás, fez 1º de maio. Isso aí. Uma rica história. Como é que vocês celebraram isso lá? Como é que a tua pasta cuidou disso, Diego? Bom, quando nós assumimos a pasta ali no início do ano, né, já era uma das grandes pautas. É um ano histórico, 150 anos, né, uma das cidades mais antigas da região,
mãe de muitas cidades, né, que saíram de São Sebastião do Caí, cidades de renome, importantíssimos. Então a gente já tinha esse primeiro desafio, né, e nós montamos uma festa pensando em todos os públicos, né, com o que a gente tem de riqueza na cidade e realmente valorizando, porque a gente tem muitas etnias. Então São Sebastião do Caí tem desde o alemão, do português, o africano, o último lugar que os italianos vinham por água, né, o próprio gaúcho, enfim, o tradicional. Então a gente tem muitas etnias lá e nós pensamos em todos esses públicos. E aí fizemos primeiro uma volta para onde a cidade iniciou, né, que é lá no Cais. Infelizmente a cidade acaba sofrendo muito com a questão das enchentes. Mas o nosso olhar enquanto administração é vamos devolver o orgulho de ser caiense. Aonde a cidade começou? No Cais. E um dos pontos grandes da festa foi uma cerimônia lá no Cais. No dia... O parabéns oficial, dia 1º de maio, foi lá no Cais, onde a cidade começou. Num ato simbólico, inclusive, de frente para o Rio das Vidas. Isso aí, todos, né? Frente para o Rio, com uma cuca de 150 metros. É. Sim, sim. Não faltou para ninguém, imagina. Não, sobrou. O que o prefeito te incumbiu quando ele te disse, olha, esse é um convite, te quero junto comigo? O que ele disse precisa acontecer no mandato? Justamente isso, precisamos fomentar, né, essas 3 pastas, porque, claro, acho que como todo município, né, saúde, educação são prioridades, né, mas não menos importante é a cultura. Né, o pessoal que tem cultura, que tem história, o próprio jovem, quando ele se volta para esse olhar cultural de começar a estudar, com certeza aí na frente ele se projeta num adulto melhor, mais consciente. Então esse era o grande desafio, e também valorizar o esporte, né, porque não só na cultura, mas no esporte a gente tem grandes nomes na cidade, pessoas lá do passado com um histórico impecável, né, e nos dias de hoje também muitos atletas que estão se projetando aí num cenário estadual, inclusive nacional, e mundial. Esse ano tivemos uma caiense que foi campeã mundial no Muay Thai. Opa, bacana. Sim. Caí legou grandes nomes pro Rio Grande do Sul, pro Brasil, né? Acho que muitos dos empresários que vieram lá no começo dos anos 1900, né, no século XX, início do século XX, saíram ou passaram muito fortemente, né? A gente fala sempre aqui do nosso Frederico Mendes, que é hamburguense, mas que projetou, construiu grande parte da sua trajetória a partir da sua passagem pelo Caí. Mas os Ritter, né? Os Renner, né? Os Roderich, né? Nem se fala, né? Estão lá até hoje construindo diariamente essa história, assim, né? Grande parte dessas pessoas saíram exatamente de lá, né? Isso aí. E é muito comum a gente estar passeando em lugares de renome, o pessoal comentar, minha avó era de lá, minha tia morou lá. Uma característica da cidade, que às vezes difere um pouco, que não foi assim onde veio o pessoal e começou a colonizar. Não, São Sebastião do Caí já era um porto. Então ali já era um ponto de troca de mercadorias, né? O pessoal trazia dali, vinha para Porto Alegre, né? Como hoje, como não tinha as rodovias, né? Era por água o transporte da época. Então já se formou depois na indústria muito forte, e essa é uma característica que não era o colonizador que começou com a enxada, não, já foi numa produção, né, mais industrial com esse viés. Como é que nasce a tua paixão pela terra, pela coisa da terra, pelo nosso sentimento terruinho, acima de tudo, pelo Rio Grande? Isso já vem dos antepassados, né? Os 2 lados da família tinham essa parte. Mas Azevedo e Andrade. Os vôs, né? Produtor rural, enfim. Mas quando criança... Há muito tempo radicados na região. Sim, desde sempre. As 2 famílias do município, né? Então começou a despertar, assistia um programa gaúcho, chamava atenção, né? Meu falecido avô já tocava gaita, então, mas eu não tive contato quase com ele, né? Ele faleceu, eu era muito, muito jovem, mas começou a me despertar de olhar, assistir um programa gaúcho, que na época as crianças da minha localidade lá não era comum gostar, eu comecei a gostar. E aí eu comecei a gostar de violão. E aí eu comecei a pedir um cavalo, e aí sempre tem aquele ponto dos pais, né? Ah, vai achar que o cavalo é que nem uma bicicleta, vai cuidar uma semana e não vai mais querer, vai abandonar. E isso já fazem 30 anos e eu ainda não abandonei. Aí logo depois a gente começou já num grupo de dança mirim, né? De invernada mirim, e aí Quem te levou foi pro CDG? despertando. Eu mesmo.
Eu posso dizer que eu fiz... Não tinha pai e mãe dentro do CTG? Não, foi ao contrário. Eu fiz eles migrarem e começar a me levar. Bacana. Inclusive, depois eu fiz eles migrarem de um bairro para comprar uma chacrinha para que eu possa ter os cavalos. Olha só! Foi um movimento ao contrário. Tem alguém aí do outro lado da tela, atrás de nós aqui, dizendo que é assim com a cabeça, ó, assim. A mãe tá ali concordando com a história. Dona Janete. Bem-vinda, Dona Janete. E aí, qual era o teu CTG lá? Sempre foi o mesmo? Não. Eu passei por alguns CTGs, né? A gente tem 5 entidades lá no município. Né? Então, hoje a gente tem uma relação muito boa com todas, né? Mas eu fui peão do Rio Grande do Sul representando o CTG Lauro Rodrigues. Essa foi a minha entidade mãe, mas a gente tem um convívio bom com todos, né? E hoje, na parte da dança, né, que eu frequento, eu tenho hoje a associação hoje pelo PL Timbaúva, que daí é do Portão. Qual é? PL Timbaúva. PL Timbaúva. Isso, Piquete Laçadores Timbaúva. Na Portão. Em Portão. Em Portão. Lá na minha cidade, há alguns anos, esses dias não tem mais o grupo de invernada, né? Puxa vida. Então eu sempre gostei de participar de tudo, de declamar, de tocar, de cantar. Não que eu faça bem, mas que eu gosto, né, dessa vivência, de sentir o frio na barriga, de às vezes fazer um verso de improviso, declamar, se expor. Então isso eu vejo como positivo, né? Então ali o pessoal do Timbaúva sempre me acolheu bem, me convidou na questão das danças. Então hoje eu integro o CTG lá, né? Teve essa vivência também na parte de gestão do CTG? Sim. Participou da diretoria? Sim, nas nossas entidades lá do município, né? Eu tive grandes oportunidades desde jovem, eu fui capataz campeiro por 2 gestões, depois diretor cultural, vice-patrão. Na própria região atuei no departamento jovem. Então a gente vai construindo uma caminhada, né? E sempre buscando experiência, conhecimento e contribuir com tudo que a gente pode, né? Muito bem. Quero saber como é que nasce a política para ti. Que projetos tu tem na tua pasta? O que vocês vão fazer na cultura, no esporte e no turismo, na volta do intervalo? Hoje numa conversa de peso com o Diego de Azevedo Andrade. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal de Cultura, Turismo e Desporto de São Sebastião do Caí, o Diego de Azevedo Andrade, num oferecimento de Sicredi, sempre a Sicredi, né, Diego? Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercatorfeiras e eventos. Vem aí a Geronto Fair, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado, vamos falar de longevidade, e o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Diego, te provocava antes de nós irmos para o intervalo, como tu te aproxima da política e começa a viver esse universo? A gente vive hoje um momento a nível de país bem delicado, né, onde é tudo muito radicalizado, a gente tem que tomar muito cuidado, né, na postura, como que fala, mas não tem como escapar da política, né, de uma forma ou de outra a gente se sente inserido. Então eu tenho meus princípios, né, eu tenho minhas crenças. Então quando a gente recebe um convite, eu quero fazer a diferença na política, eu quero mostrar que tem como trabalhar de verdade, né, sempre é um desafio, né, porque até então praticamente muitos me conhecem na cidade, quase todo mundo, mas nunca com esse olhar de política, né, e sim como seu Diego, cidadão caiense, enfim, por outros locais, né, e aí foi uma surpresa para muitos, mas eu entendo que enquanto cidadão brasileiro a gente precisa sim defender a bandeira que a gente acredita, né, e sempre trabalhar por um país, um estado e um município melhor. Tu nunca concorreu a nenhum cargo público? Nunca teve um engajamento político até essa oportunidade? Até essa oportunidade, não. Puxa vida. Foi o primeiro, sim.
Mas é com certeza a confiança do prefeito, do teu conhecimento dessa área. Né? Eu acredito que a questão da confiança, do conhecimento técnico, né, da própria questão da gestão como um todo, né, isso pesou. De que forma se desenvolve turismo numa cidade como Caí, em que a gente sabe que tem uma relevância fundamental na nossa história, né? Dali saíram cidades como Caxias do Sul e outras tantas gigantes, né? E que hoje, sobretudo depois que perdeu ali a passagem da RS, né? Ela ficou mais parada, né? Perdeu aqueles restaurantes que as pessoas da região vinham fim de semana, os clubes foram perdendo, não só lá, evidentemente, né? Brasil fora, foram perdendo parte da sua relevância e uma dificuldade de se reinventar, de buscar novas perspectivas. Né? Sim. Nós estamos fazendo alguns movimentos no turismo, né? Algum trabalho. E o que nós fizemos? A gente pensa hoje o turismo, como muitas pessoas falam, ele é a famosa indústria sem chaminé. Né? Então, a gente precisa descobrir qual é a vocação turística do município. Porque quando é um município que tem praia ou que tem algum acontecimento, é muito fácil fazer turismo. Então nós pensamos qual que é o grande diferencial do município. Primeira coisa é uma cidade histórica, 150 anos. Então nós pegamos um historiador, criamos uma rota histórica, porque nós temos dezenas de prédios na cidade que tiveram importância e muitas vezes passa despercebido, né? Porque ou tem uma fachada de comércio em cima e a gente acaba esquecendo da raiz, o que aconteceu naquele prédio. Então nós montamos essa rota e já tem muitos parceiros envolvidos. Hoje nós montamos um grupo ali de mais de 20 pessoas, que inclusive alguns guias turísticos da cidade. Aí nós começamos a conversar bem um trabalho formiguinha mesmo, a campo, muitas propriedades rurais com vontade de fazer, algumas já fazendo, e começamos a fomentar esse trabalho. Então hoje nós temos um grupo, né, em torno aí de 20 pessoas, com alguns guias profissionais, propriedade rural, restaurantes, santuário, e uma série de coisas, e nós estamos criando 2 rotas, né, principais. Então a gente não vou dar tanto spoiler, porque a gente está lançando, vamos lançar esse material. O Partifique está junto lá no momento que for lançado. Com certeza. Mas a gente tem coisas únicas a nível de Brasil, únicas a nível de mundo. E às vezes está lá numa propriedade escondida, nem a própria pessoa tem noção, né? Então quando a gente começa a ver principalmente o turismo rural, hoje São Sebastião do Caí tem um acesso muito bom. Estamos muito bem localizados, é uma cidade segura para fazer turismo, o acesso, praticamente todas as estradas asfaltadas no interior. Então isso para quem vai nos visitar é um grande ganho, né? Custo baixo, não é uma cidade enraizada de luxo, não, tem coisas boas para fazer e barato. Então a gente está fazendo esse movimento e o pessoal está começando a despertar. Opa, a gente consegue mostrar a parte boa da cidade, porque infelizmente quando sai alguma notícia da cidade, né, nem sempre é tão boa. A tragédia se sobressai muitas vezes. Mas nós temos muita coisa bonita e boa para fazer e o pessoal tá comprando essa ideia. Né, e esse grupo ele vem trabalhando, fazendo reuniões. Então a gente já inaugurou a nossa rota com um público muito bom, inclusive, né, nas festividades dos 150 anos. E tem mais algumas ações que até o final do ano a gente vai fechar com chave de ouro e nesse primeiro ano já entregar um turismo, né, estruturado, divulgado e com muitos atrativos e coisas boas para o pessoal fazer e conhecer São Sebastião do Caí. No desporto, o que tu pode destacar dos trabalhos, dos desafios à frente? Como eu gosto da gestão, né? Eu gosto dessa parte. Então, nos primeiros dias eu chamei os coordenadores, eu tenho uma equipe assim fantástica que trabalha na secretaria hoje. Todos são pessoas de muita confiança que querem fazer. Isso é muito importante na equipe, né? Então nós sentamos e fizemos uma projeção dos próximos 4 anos. O que a gente tem para fazer? Mês a mês, pela uma questão de custo, né? Visando a questão do orçamento. Só na parte da cultura nós temos em torno de 28 projetos iniciais. Já uns 5 ou 6 a mais já vieram. No esporte não é diferente. Então no esporte nós selecionamos assim, tudo que a gente tem de praticantes no município e montamos lá numa pasta qual é que é o melhor mês de fazer, qual é que é a melhor oportunidade, né? E algumas entregas já aconteceram.
Posso citar aqui a arquibancada do Ginásio A, que é algo que há tempo vinha se trabalhando, né? A gente deu sorte, já nos primeiros meses deu certo. Campeonato de futebol de areia, agora a gente está rodando o futebol 7, vai entrar na fase final. Ontem tivemos a reunião do futsal, onde deu 14 times só na Série Prata. Então a gente envolve desde criança, futebol feminino, terceira idade, olhando para todas as áreas, né? E o meu papel quanto gestor, eu acho que é esse, é olhar para todos, escutar todos, e a gestão fica mais fácil, né? Porque tem às vezes um competidor lá que ele não vai lá na prefeitura, especialmente falar comigo, mas talvez se ele me encontrar na rua, ele vai dar uma ideia e pode surgir uma grande ideia para o município. Então essa gestão bem colaborativa que eu acho muito importante. E na cultura, quantos projetos você disse? 28 a gente pensou. Tem 28, já tem mais meia dúzia aí lançados ou pensados, ou incentivados depois disso. Isso, né? aí. O que vai acontecer dentro desse ano? O que tu já pode dar de spoiler do que virá só no ano que vem? Algumas coisas inéditas nós já conseguimos, né? Como, por exemplo, a primeira vez a gente vai estar recebendo no dia 22 de agosto a Corrida do Fogo Simbólico. Então, uma parceria com a Defesa Nacional, né, a Liga da Defesa Nacional. Os escoteiros também estão nos ajudando, mas a gente vai receber pela primeira vez. A própria seletiva regional nossa, que há muitos anos não era feita na cidade, em janeiro a gente fez, onde nós selecionamos os melhores laçadores da 15ª região, lá em São Sebastião do Caí, que daí fomos competir em Santa Cruz, e de Santa Cruz esses 2 que vão para o Brasileiro. Quer dizer, fazia tempo que não participava, quando chegaram chegando. Sim, a expansão da chama, né? Coisa que a gente não tem notícia de último ano que foi feito na cidade também. O acendimento da chama crioula do estado em Caxias esse ano, e a expansão da 15ª vai ser em São Sebastião do Caí. Então o que a gente está montando? Novamente no cais, valorizar onde a cidade começou. Bem. Esperamos em torno de 400 cavaleiros na cidade. Então é um movimento diferente para a comunidade entender a força, né, que tem o tradicionalismo também. Então tudo são coisas pontuais. O próprio dia do escritor que a gente quer fazer agora no mês, o dia do patrimônio histórico. Já estamos pensando no festival de folclore. A festa dos 150 anos já foi um marco, né? A gente fez eventos de Páscoa. Muito colaborativo assim com todo mundo. Então a gente tem bastante ideias. Por vezes não é possível fazer todas da forma que a gente quer, né? Isso vale para tudo. No turismo hoje a gente não tem quantidade grande de hotéis, muitas coisas, né? Então a gente está sonhando alto, muito alto assim, mas trabalhando com o recurso que a gente tem, né? Sempre com os pés no chão, mas sempre pensando no macro, no estratégico, em fazer mais. Tu falou em patrimônio histórico, o Caí sempre teve casarios muito bonitos, né? O que a gente tem disso preservado e o que ainda precisa ser feito para que possa ter um fortalecimento desse roteiro realmente? Sim. Tem bastante coisa na área rural também preservada? Tem. A preservar? Tem bastante coisa. Tem. Umas propriedades centenárias? Sim. Algumas centenárias e estão dispostas, né? Então, ainda não são todas, que a gente também não conseguiu conversar com todos. Sim. Mas o pessoal está começando a dar essa virada de chave. Mas da região central já deve haver um inventário? Sim. A gente fez um inventário, temos 32 prédios históricos 32. Que estão no inventário. 2 deles estão tombados. Então a criação da própria rota foi uma maneira de valorizar esse inventário feito, né? Então tem toda essa... Data de quando os mais antigos, Diego? Tem referência? Assim? Nossa, tem muito antigo, assim, de não sei de cabeça dizer assim os mais antigos. Mas talvez perto de 150? Ah, sim, sim. Puxa vida, que riqueza, né? Com certeza. Coisa linda. Um convite a todos, então, né? Para que passem, que fiquem, que curtam de alguma forma São Sebastião do Caí. Tu vai nos mantendo informado e a gente vai compartilhando isso também para saber de que forma a cidade está se preparando. Ela que tem essa pujança tão grande, né? Que viveu esse Eldorado lá atrás, que hoje de alguma forma preserva a sua história e está buscando ampliar ainda mais a visualização desse patrimônio que é para o nosso estado. Eu fiquei pensando aqui que no primeiro bloco tu me disse dos teus trabalhos junto ao CTG, junto ao MTG, das tuas provas de laço, de tiro, de tiro de laço, né? E as artísticas também. Eu não consegui trazer nenhum boi para te laçar aqui, tá? Mas eu fiquei pensando assim, quem sabe
Quem sabe algum repente, quem sabe algum poema pra gente fechar a nossa conversa. Será que rola? Opa, no improviso assim? Será que rola? Vamos Que lá, saia né? justa aí, secretário. Já pensou, né? Não vi nenhuma gaita e nenhum violão para dar uma animada aqui. É possível? É possível, sim, vamos lá. Então, um convite a você. Continue com a programação da nossa Vale TV, hoje recebendo o secretário municipal de Cultura de São Sebastião, Cultura, Turismo e Desporto de São Sebastião do Caí, Diego de Azevedo Andrade, num oferecimento de Sicredi, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH e Locfer Fechaduras e Acessórios. Eu me despeço de ti e te deixo agora com o Diego, na sua despedida. Exato. Programa Conversa de Peso, comigo tem tudo a ver. Desejo muito sucesso e alegria pra você. Para mim é um orgulho estar na Vale TV.